Se a gente está colocando coisas acima de Deus, se a gente está colocando coisas que resolvem o que Deus resolve na nossa vida, se a gente está colocando coisas que substituem, mesmo não substituindo, mas rapidamente ou momentaneamente o lugar de Deus, então a gente tem ídolos em cima de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Felipe, sou um cara que conheceu a Deus e agora Deus tem falado muitas coisas comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje o que Deus falou comigo foi sobre ídolos, coisas que ficam acima de Deus ou coisas que a gente coloca para substituir Deus, tanto por querer ou sem querer. Eu creio que isso pode mudar muita coisa na sua vida e que se você não conheceu Deus ainda, isso pode ajudar muito a conhecer, se aproximar de Deus e a entender que nada nessa vida vale sem Deus, assim como eu entendi e tenho buscado entender cada dia mais. Para você que não entende o que é ídolo, primeiramente eu gostaria de falar para você que ídolo é aquilo que a gente cultua, mesmo sendo muitas das vezes sem querer. Como assim sem querer? Tem muitos ídolos que a gente tem na nossa vida que ficam acima de Deus. Ídolos são coisas que ficam acima de Deus, que é coisas que a gente busca como se fosse Deus. E muitas vezes a gente faz isso sem querer usurpar o lugar de Deus, sem querer substituir o lugar de Deus. Porque Deus é uma coisa muito preciosa pra gente. Só que na verdade no nosso dia a dia às vezes não é isso que fala. Às vezes a gente tem vários outros ídolos que substituem Deus mesmo sem a gente saber que está sendo colocado no lugar de Deus. E Deus puxou minha orelha várias vezes e tem puxado minha orelha porque tem um ídolo que tem começado a entrar mais na minha vida, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Mas eu vou dar um exemplo de ídolo para vocês que Deus falou comigo na nossa geração. Hoje um ídolo muito normal na nossa geração é a dopamina. Como que a dopamina pode ser um ídolo? A dopamina é facilmente um lugar que quando a gente está estressado a gente vai, ou seja, a gente está estressado, a gente pega nosso celular, que é uma dopamina pura, abre o TikTok, fica vendo 10 mil vídeos curtos, onde a gente cada vez mais vê alguma coisa que dá um flash na nossa mente, que traz um prazer, e a gente pode escolher e pode pesquisar coisa que a gente quer, a gente pode assistir filmes diferentes na hora que a gente quiser, e tudo em menos de 10 segundos. Isso é uma dopamina onde a gente tá cansado, a gente vai pra lá. Tá feliz, vai pra lá. Tá estressado, vai pra lá. Quer falar com alguém, vai pra lá. Quer zoar alguém, vai pra lá. Você pode fazer tudo naquilo lá. É uma dopamina pura. E por que que isso pode ser um ídolo? Por que que isso tem de errado? O que que Deus é pra gente? Deus é só um lugar que a gente recorre quando a gente tá cansado? Ou Deus é aquele que a gente tá feliz? Vamos falar com Deus. Ele é o meu Senhor. Ele não tem nada acima dele na minha vida. Tô estressada porque uma pessoa do trabalho me xingou. Tá bom, vou pegar o celular, vou ficar fofocando sobre aquela pessoa, vou xingar aquela pessoa na internet? Não, eu vou falar com o meu Senhor. Estou falando isso só para você entender. O Senhor é aquela pessoa, não existe nada acima dele. É a pessoa que a gente mais ama, é a pessoa que a gente mais busca, é a pessoa que a gente vive para. E se a gente coloca, por exemplo, a dopamina como o ápice do que a gente pode fazer, a resolução de todos os nossos problemas, então não tem por que a gente acreditar em Deus. Se a gente está colocando coisas acima de Deus, se a gente está colocando coisas que resolvem o que Deus resolve na nossa vida, se a gente está colocando coisas que substituem, mesmo não substituindo, mas rapidamente ou momentaneamente o lugar de Deus, então a gente tem ídolos em cima de Deus. Isso é muito sério. Deus ele vai falar e ele deixa bem claro que a gente pode estar servindo um ídolo sem saber. Lá em Isaías, Deus trabalhou muito no meu coração na palavra de Isaías para falar isso com vocês. Em Isaías 44:18 fala: quanta estupidez e ignorância, seus olhos estão fechados e eles não conseguem ver, sua mente está fechada e não consegue compreender. Pessoal, uma das coisas mais sutis que o diabo coloca são ídolos que a gente não consegue ver. São ídolos que não são apenas distrações. Começa com uma distração, a gente começa dando um pouco mais de atenção ao celular do que a gente dá para Deus. Só que depois aquilo lá entra como realmente um ídolo, um senhor na nossa vida, um altar de adoração na nossa vida, um altar de descanso. E isso pode prejudicar tanto a nossa vida que isso entra sem saber. É isso que o Senhor quer falar com vocês hoje. Deus está chamando a atenção sobre algo que muitas vezes vocês não veem e que eu muitas vezes não vi. O Deus tem falado muito comigo sobre trabalho. Eu trabalho para o Senhor. Eu todo dia no meu trabalho, eu santifico o meu trabalho, santifico as minhas vendas, santifico as pessoas que
meus clientes, eu santifico as pessoas que trabalham para mim, eu santifico as pessoas que trabalham comigo. Ninguém trabalha para mim, todo mundo trabalha comigo, na verdade. Eu santifico tudo que eu vou fazer no meu dia, as pessoas que eu vou impactar. Só que muitas das vezes a gente começa a ter uma linha onde, que nem a dopamina, por exemplo, que sai de uma diversão para uma dependência. O meu trabalho, por exemplo, às vezes sai de um servir ao Senhor para uma busca do dinheiro. Ah, mas buscar dinheiro é ruim? Não, não é ruim, mas a gente não pode se motivar a viver para buscar dinheiro. É isso que eu quero falar com vocês. Isso é uma coisa sutil, que a gente não vê, que muitas vezes nossa mente se fecha, mas Deus quer que a gente olhe para isso e mude isso. Deus deixa bem claro em Isaías 46:9, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ou seja, não há ninguém que substitui o prazer de ter um pai como Deus. Não há ninguém que pagou por nossos pecados, que nem o Filho do Homem, Jesus, pagou por nossos pecados. Não há nenhum celular, não há nenhum dinheiro que substitui o pertencimento de servir a Deus, de ser filho de Deus. Sabendo dessas coisas, a gente precisa entender que nada nos sustenta nesse mundo senão o nosso Deus. Nada. Nada, nada, nada. E é por isso que eu, tão novo, sou tão grato a Deus por parar de fazer tudo que eu fazia que não agradava a Deus, que eram muitas coisas muito boas, que muitas pessoas, na verdade, que vivem pro mundo gostariam de fazer. Eu tinha uma vida muito boa no mundo e entendi que o que fala em Isaías 46:2 é verdade, que fala: tanto ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ou Isaías 42:20, que também fala: enganam a si mesmo, confiam em algo que nada pode ajudar. Quantas vezes a gente vive num lugar onde a gente está tão feliz ou confortável e, na verdade, aquilo lá vai cair, a gente sabe que vai cair, a gente sabe que aquilo lá não se sustenta. A única coisa que pode nos sustentar é o Senhor, dinheiro não sustenta, amigos não sustentam, até mesmo a família, que é uma coisa bíblica e ótima, e eu não vou negar, mas assim, se não for o Senhor, se não tiver o Senhor, não tem sustentação, não tem motivo, não tem vida, é dele que vem. Então a gente tem que entender que a gente deve tirar esses ídolos da nossa vida e colocar o Senhor como o único Senhor e quem Ele é e quem Ele merece ser. E é uma coisa bíblica que em Isaías 42:20 fala: será que esse ídolo que tem em mãos não é uma mentira? É uma coisa que a gente deve se perguntar: será que o que a gente tem colocado como ídolo é realmente um ídolo que a gente tem colocado? Ou a gente tem vivido como se fosse algo normal e que tá tudo bem? O que a gente tem feito quando a gente precisa de ajuda? O que a gente tem buscado quando a gente precisa de ajuda? Quem a gente tem buscado quando a gente precisa de algo? A gente tem ido para uma dopamina fácil e simples, a gente tem ido para pessoas que não sabem nada da vida, um amiguinho ali da escola, ou a gente tem buscado a Deus? Quem a gente tem chamado quando a gente não sabe o que fazer? Quando a gente está numa situação onde a gente não tem mais escapatória, uma situação onde a gente precisa de algo superior, a gente precisa de Deus. Quem a gente tem buscado? Aonde ou com quem a gente tem passado o nosso tempo? Se a gente vive 99% do nosso tempo livre, com celular, amigos, família, e não vive com o Senhor, não busca o Senhor, não lê a Bíblia, não ora, então alguma coisa tem errado. Acho que talvez não tenha alguma coisa em cima de Deus aí. E por que a gente está vivendo? Que é uma pergunta que eu me perguntei tantas e tantas vezes e eu tenho buscado e, na verdade, tenho vivido algo muito bom. Eu me perguntei: por que eu tô vivendo? Pra quem que eu tô vivendo? O que eu tô fazendo aqui? Cara, se a gente não sabe disso, se a gente não consegue buscar no Senhor quem a gente tá aqui, por que a gente tá aqui, cara, a gente não tem nada. A gente só tá vivendo, a gente só tá sobrevivendo. Então, o Senhor colocou isso no meu coração, sabe? A gente tem vivido com ídolos na nossa vida, a gente tem colocado coisas acima de Deus, ou a gente tem vivido uma vida cheia de Deus, uma vida para Deus. Que você possa se perguntar e refletir, porque ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de buscar o Senhor, e eu espero que cada vez mais vocês vivam uma vida cheia da presença de Deus e com Deus sendo o único Deus, que é quem Ele merece e que Ele é digno de ser. Que em nome de Jesus você e seu casa seja abençoado e que você viva uma vida cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que assistiram. Amém.